Olá, querido estudante. Seja bem-vindo à aula de número 13 de Física do projeto preparado da Fundação Matias Michelini. Até esse momento, a gente estudou a cinemática, que foi a ciência dos movimentos. A partir desta aula, nós vamos entrar agora no novo universo, por assim dizer. Nós vamos estudar a dinâmica, que é a ciência das forças. Vamos nessa? A palavra dinâmica se origina de uma palavra grega que, quando traduzida para o português, significa força. Ou seja, a partir desta aula, nós vamos estudar a ciência das forças, ou a parte da física que trata desse assunto. Se antes o nosso foco era estudar o comportamento dos movimentos, agora o nosso foco vai ser estudar o que causa os movimentos. Todo movimento é causado por uma força. Mas o que são essas forças? Bem, em nossa vida diária, podemos ver e sentir vários tipos de forças físicas. Por exemplo, existem forças que provocam o movimento do sangue em nossas veias, forças que causam os ventos e até regulam o clima do nosso planeta, e forças presentes em nível atômico e molecular. Embora seja um conceito um tanto difícil de definir, força é toda e qualquer interação entre dois ou mais corpos ou sistemas que provocam movimento. Sem força, não há movimento. E se há movimento, é porque, consequentemente, houve uma força. E quais são os tipos de força? Bem, pode ser que você pense em vários tipos, mas nessa aula e nas futuras, nós vamos ver aqueles a qual a física define. Podemos dividir as forças em 4 grandes grupos: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. As outras forças, como força de tração em cordas, força-peso, força exercida por molas, são derivadas dessas 4 principais e vão ser abordadas em aulas futuras. Agora nós vamos analisar cada um desses 4 grupos com mais cuidado e detalhes. A força gravitacional, como o próprio nome está dizendo, ela tem a ver com a gravidade que cada planeta exerce. E ela é fruto da interação entre 2 ou mais corpos. Mas há um detalhe muito importante. Essa força só pode ser notada em escala planetária. Isso porque esse tipo de força é diretamente proporcional à massa de um corpo. Quanto mais massivo for o corpo, mais força gravitacional ele exercerá. E não é só entre planetas que pode acontecer esse tipo de força. Também entre satélites naturais, entre estrelas e entre outros corpos celestes como buracos negros. Alguns desses corpos podem exercer forças gravitacionais em escalas gigantescas. E uma outra curiosidade interessante. Você sabia que a força gravitacional da Terra ela é perfeita? Ou seja, ela nem é muito forte e nem muito fraca? Para você ter uma ideia, se a força gravitacional fosse mais fraca do que ela já é, a atmosfera a qual a gente conhece ela não existiria. E sem atmosfera, não teria condições dos oceanos se manterem. E também sem atmosfera, o campo magnético que nos protege contra a radiação espacial também não existiria. E se ela fosse um pouco mais forte do que ela já é? Será que a vida se sustentaria? Da mesma forma, não. Haveria umas outras consequências estranhas, para falar a verdade. Por exemplo, os meses seriam mais curtos, só teriam 7 dias. E os anos seriam mais longos, teriam em média 56 meses. O motivo é que, com a gravidade mais forte, a Lua ia girar mais rápido em torno da Terra, encurtando os meses e alongando os anos. E além disso, a gravidade forte impediria a formação de nuvens, o que afetaria drasticamente o ciclo de chuvas. Ou seja, em resumo, sendo mais forte ou mais fraca, a força gravitacional não teria condições de haver vida na Terra. A outra força é a força eletromagnética, que está presente tanto em cargas elétricas como em ímãs. Tanto essas cargas como os polos dos ímãs podem assumir 2 valores, positivo e negativo. O princípio de funcionamento é muito simples. Cargas ou polos opostos se atraem, enquanto cargas ou polos iguais se repelem. Essa classe de força é mais presente e visível nos ímãs, e é muito provavelmente que você já brincou com algum deles. Os ímãs possuem a propriedade de atrair os chamados metais ferromagnéticos. Falando de maneira bem simples, o ímã funciona assim. Ao aproximar um pedaço desse material ferromagnético de um ímã, a força eletromagnética age nas partículas do material, deixando elas alinhadas. E esse alinhamento provoca um movimento de atração ou de repulsão. E por fim, temos as forças nuclear forte e a força nuclear fraca. As duas são parecidas, mas elas só estão presentes em nível atômico,
ou seja, entre os prótons, os nêutrons e os elétrons. A força nuclear fraca ela está presente nos elementos cujos núcleos são muito estáveis, ou seja, frágeis. Em outras palavras, existem elementos em que os nêutrons e os prótons do núcleo não estão tão fortemente ligados assim e podem ser facilmente quebrados. É o caso dos materiais radioativos, como urânio, plutônio e entre outros. Já a força nuclear forte está presente em outros elementos não radioativos. Pensa comigo, se o átomo é feito de partículas que estão em movimento muito rápido, será que não existe o risco dele se desfazer ou dele se quebrar espontaneamente? É justamente a força nuclear forte que mantém esses nêutrons e esses prótons unidos no núcleo nos elementos não radioativos. Se essa força não existisse, os átomos seriam facilmente desfeitos e a matéria ia se desintegrar facilmente. Viu como o estudo da dinâmica ele é incrível? Mas só estamos apenas começando. Nas próximas aulas, vamos estudar os 3 pilares principais dessa área da física e ver como a tecnologia se beneficia desses conceitos. Bons estudos, até a próxima aula!